lembram muito bem da época da Covid-19, a qual todos nós fomos restritos de algumas coisas, não é verdade? Tivemos que ficar em casa. E o que aconteceu com muitas pessoas que são baseadas nessas situações? Muitos não aguentaram. Até irmãos nossos mesmo, porque deixamos de congregar como igreja, não retornaram. Então, por quê? As pessoas têm feito dessas situações que trazem felicidade um ideal para as suas vidas. Mas nós vamos entender muito bem, irmãos, porque a felicidade, na realidade, ela depende de circunstâncias. Ou seja, se eu tenho isso, eu sou feliz. Se eu não tenho, eu não sou feliz. Ou seja, depende das circunstâncias a qual eu estou passando. E aí, nós vamos entender um pouco mais sobre isso, porque não é somente isso que devemos depender. Porque a palavra de Deus vai nos mostrar e nos levar com relação à felicidade, que a alegria é muito mais superior, tem uma ação muito mais diferente do que a felicidade. Algo muito mais além do que podemos imaginar, do que ficar baseado somente na felicidade, a qual nós estamos falando. A alegria, ela é profunda, ela é forte, porque a verdadeira alegria, irmãos, vem de Deus. A verdadeira alegria, se nós nos basearmos nessa alegria, vem de Deus. E a felicidade não, irmão. Por quê? Como eu falei, depende de circunstâncias. Quando falta algum momento algo no nosso lar, quando porventura nos falta saúde, quando perdemos um ente querido, alguém fica feliz com isso? Não. A tendência, não que nós devemos ficar alegres, mas nós sabemos muito bem que essa felicidade, ela é baseada em quê? Em circunstâncias, em momentos. Então a felicidade, ela depende dessas circunstâncias, mas a alegria, ela depende de Jesus Cristo, irmãos. A verdadeira alegria depende do Senhor Jesus. E aí, a palavra de Deus aqui em Filipenses vai nos ensinar muito bem, dentro desse contexto, o porquê a alegria depende do Senhor Jesus. Porque ao abrirmos a palavra de Deus em Filipenses, nós vamos entender e ver que em toda essa carta ressoa o tom de alegria e de júbilo. Em toda ela, o apóstolo Paulo, são 4 capítulos, o apóstolo Paulo está sempre enfatizando a alegria, está sempre enfatizando a importância. Se eu não me engano, tem 11 tópicos referentes à alegria. E olha que nós vamos ver, porque o apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta, ele estava na prisão. Pastor Ronaldo até lembrou isso pela manhã. Por isso essa carta é chamada Cartas da Prisão, assim como Colossenses, Filemão e Efésios. O apóstolo Paulo estava preso quando escreveu essa carta. Então, ou seja, ele estava o quê? Numa circunstância desfavorável. Como um homem que estava preso, escreve uma carta para ensino, para exortação para uma igreja. Humanamente falando, seria uma coisa difícil, talvez impossível. Mas nós vamos ver por quê. O apóstolo Paulo, mesmo estando preso, como até no capítulo 1, e do versículo 7 e 13 nos ensina aí, nós vamos ver alguns propósitos que ele tinha. E como eu já estou falando, um dos propósitos que era trazer uma mensagem da verdadeira alegria para aquela igreja. Em que eles deveriam basear a sua alegria, não em situações circunstanciais. Alguns teólogos também, alguns historiadores, eles falam que o propósito dessa carta era uma nota de agradecimento. Porque aquela igreja, irmãos, ela contribuía com o ministério do apóstolo Paulo. Lá no capítulo 4, não precisa abrir, mas lá no capítulo 4, no versículo 15, mostra, ensina o quanto aquela igreja era generosa com ele, contribuía com o ministério do apóstolo Paulo. Então, alguns entendem que um dos propósitos dela é uma nota de agradecimento que Paulo escreve para aquela igreja por essa contribuição, por isso que eles estavam fazendo por ele. Mas
nós vamos ver e entender que tem algo muito além disso nessa carta. Como nós já estamos falando, da alegria, a instrução sobre a alegria, também uma nota de agradecimento. Mas essa carta também, o que ela vai nos ensinar? Além desses temas abordados da alegria e do agradecimento, o apóstolo Paulo também, ele tem a oportunidade de contra-atacar. Contra-atacar o quê, irmão? A tendência de divisão que aquela igreja tinha. Ou seja, mesmo diante dessa oportunidade que ele tem de falar, ensinar sobre a verdadeira alegria, de agradecer a eles por aquilo que ele estava fazendo, ele aproveita a oportunidade e escreve, porque ele sabia que aquela igreja tinha uma tendência à divisão. E assim somos nós, irmãos. Nós, no mundo em que vivemos, nós somos tendenciosos a nos dividir. Isso é um espírito maligno, porque quem é o espírito que quer divisão? Não é o espírito do anticristo, não é o nosso inimigo. Então nós somos tendenciosos a nos dividir, porque a nossa natureza humana falha, fraca, ela não se porta como uma verdadeira unidade, mas tende ao quê? A se dividir. Por isso que Paulo, sabendo dessa situação, ele escreve para aquela igreja. E isso aí está relatado bem aí no capítulo 2, logo próximo aí do capítulo 2, versículo 2, olha o que ele fala: então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e de mente. E lá no capítulo 4 também, no versículo 2, não precisa abrir, quando ele escreve para duas irmãs, Evódia e Sintique, que no Senhor elas tivessem também o mesmo modo de pensar. Ou seja, essas irmãs estavam tendo desavença na igreja. Então, ele identificou isso e aproveitou o momento, aproveitou a situação e escreveu nessa carta essa exortação sobre essa situação de divisão na igreja. E isso, irmão, serve de um grande ensinamento para a nossa vida. Como eu falei, nós somos tendenciosos a nos dividir, mas a palavra de Deus nos exorta, a palavra de Deus nos ensina, a palavra de Deus nos orienta como devemos andar em unidade, porque nós vamos falar sobre isso. Se nós fôssemos dar uma mensagem, um tema para essa mensagem seria: vivendo em unidade para suportar e superar as batalhas desta última hora. Como é o tema do nosso retiro? Vivemos a última hora. Então, nós, de uma forma urgente, precisamos atentar para esses detalhes. Porque aquela igreja, irmão, ela tinha alguns privilégios, porque ela era considerada uma província romana, então eles tinham cidadania romana, e às vezes se orgulhavam daquelas situações, e divisões aconteciam dentro da igreja, tanto que ele fala aí, que alguns estavam pregando a Cristo no capítulo 1, por vaidade, ou seja, não era de coração sincero, mas porque havia o quê? Uma divisão naquela igreja, irmão. E no versículo 27 que nós lemos, quando nós começamos aí no versículo 27, ele começa a fazer o quê? A exortar, a instruir contra essa tendência, porque ele queria trazer uma mudança, uma cura. Tanto que nós lemos lá no capítulo 2, no versículo 22, ele fala: completem a minha alegria. Ou seja, a alegria dele não estava completa, sabendo da situação a qual aquela igreja estava se passando. Uma vida de divisão. Então, o apóstolo Paulo sentia aquilo no coração. E isso, irmãos, tem que ser brotado também no nosso coração, no nosso dia. Porque, às vezes, nós sabemos da situação como vive a igreja, e às vezes nós ignoramos. Mas esse homem, como eu falei, estava preso. Mas ele se preocupava com a igreja. Porque foi ele mesmo que fundou essa igreja lá em Atos, capítulo 16, com alguns irmãos. Então, ele tinha um carinho, uma preocupação também com a igreja. E aí, no versículo 27, quando nós lemos, ele começa falando o quê?
exortando e instruindo sobre essa tendência à divisão. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. O que Paulo, irmão, está querendo falar aqui? Independente de qualquer situação, independente daquilo que eles estavam passando, independente do sofrimento, independente das situações contrárias, das acusações, independente das mudanças, ou seja, aquilo que eles esperavam não estava acontecendo, ou seja, acima de tudo, ele falava assim, independente de qualquer situação, o que ele fala? Que eles deveriam viver de modo digno. E o que é viver de modo digno, irmãos? É ter uma conduta. O viver, quando ele fala, é ter uma conduta, uma prática, uma vida o quê? Merecedora de serem cidadãos celestiais. Ele estava alertando aqueles irmãos, lembrando que eles eram cidadãos do céu e não desse mundo. Mas para isso o quê? Eles tinham que ter uma vida exemplar, uma vida irrepreensível, uma conduta conforme os padrões exigidos por Deus. E não uma conduta a qual muitos estavam tendo, causando divisão, causando contenda, causando todo tipo de situação contrária. Mas eles deveriam começar tendo essa conduta, começar tendo essa vida que agradasse a Deus, essa vida que deveria ser o padrão para agradar ao Senhor. Por quê, irmão? Embora eles vivessem nesse mundo, eles tinham que lembrar o quê? Que não eram desse mundo. Era isso que Paulo estava trazendo aí. Não deveriam lembrar que não eram desse mundo, que eles eram do mundo lá de cima. E nós também não somos desse mundo, irmão. Temos que lembrar isso todo dia. Não podemos ficar pautados em situações externas ao nosso redor. Temos que ter conhecimento, sim, mas o nosso coração não pode ficar preso nisso, porque nós somos cidadãos lá do céu, nós estamos vivendo a última hora. A última hora significa o quê? Que a nossa salvação verdadeira e completa está próxima, o nosso Senhor está próximo a voltar. Então nós temos que ter essa vida, essa conduta que agrade a Deus, essa conduta que seja conforme aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a fazer, como cidadãos do céu. Quantos de nós, irmãos, não tem tido uma conduta como cidadãos do céu? Como esses homens que estavam na igreja causando divisões. Eles estavam tendo uma conduta que não coincidia com aquilo que eles deveriam fazer, mas Paulo exorta eles. E ele continua, Ele continua orientando eles, falando que independente onde que ele estivesse próximo ou longe, que ele gostaria de receber notícia que, olha como eles deveriam estar, firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Porém, aquela igreja, para completar isso que o apóstolo Paulo estava falando, deveria viver em unidade completa, por um objetivo comum. Não era somente a minha conduta individual, não era a conduta de um irmão individualmente. Eles deveriam o quê? Viver em unidade, viver numa unidade completa, não uma unidade circunstancial, mas algo completo, algo que deveria trazer um ajuste para aquela igreja. Então, por isso que ele fala que eles deveriam ter um só pensamento, uma só alma, lutar junto pela fé do Evangelho. Sabe por quê? Tudo isso tinha um objetivo, irmãos. E na nossa vida, tudo tem um objetivo. Se o Senhor quer que nós andemos em unidade, o Senhor tem um objetivo para a igreja dele. E nós estamos aqui nesse lugar em unidade para que o objetivo que o Senhor tem para a nossa vida seja alcançado. Eu não sei, você não sabe, mas o Senhor sabe aquilo que Ele tem para a nossa vida. O Senhor sabe aquilo que Ele quer fazer na vida de cada um de nós. E por isso, Ele traz esse ensinamento. Sabe por quê? O que iria testificar a conduta digna deles do Evangelho era um viver em unidade.
essa cobrança, essa instrução que ele dá aqui de uma conduta digna, o que iria confirmar, o que iria testificar é uma vida em unidade, porque ninguém fora do corpo consegue sobreviver. Não é verdade? Nós temos que andar em unidade, porque quem é o cabeça da igreja? Jesus Cristo. E se nós andarmos em unidade, o corpo estiver em unidade, o pé estiver unido com o corpo, o dedo estiver unido com a mão, nós vamos conseguir prevalecer. Então ele queria que essa igreja prevalecesse, irmão. Ele queria para que aquilo que o Senhor tivesse reservado para eles acontecesse. Resumindo, o que o apóstolo Paulo estava falando nisso tudo aqui? O conceito fundamental era um trabalho em equipe. Não era cada um fazendo o que queria. Lembra lá de 1 Coríntios, quando ele exorta aquela igreja também, que cada um estava querendo agir da forma que quisesse. Falavam, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. Ou seja, cada um estava querendo seguir um. Cada um estava querendo fazer as coisas independente, mas o significado de igreja não é isso, irmão. O significado é estarmos em unidade, porque nós vamos ver alguns benefícios daqui a pouco desse significado de viver em unidade. Então o apóstolo Paulo chama para que eles trabalhassem em equipe. Lembra? Os gregos, eles utilizaram muito esse ensinamento, porque muitos esportes surgiram da Grécia. E num esporte coletivo, já pensou se cada um fizesse alguma coisa? O jogador de futebol, por exemplo, se o goleiro jogasse sozinho, se o zagueiro jogasse sozinho, se o atacante jogasse sozinho, o que iria acontecer? Alguém ia ganhar alguma coisa? Não, mas quando trabalham em equipe, a vitória vem. Quando a igreja se mobiliza unida, a vitória do Senhor vem para a nossa vida, irmão. A vitória do Senhor vem, tenha certeza. Então, o apóstolo Paulo, ele queria que eles entendessem dessa forma. Por quê? Para combaterem juntamente, não só pelo avanço da fé de cada um, mas também na fé comum a todos. E qual é a fé comum a todos, irmão? É a verdade do Evangelho. Não era somente a fé individual que seria fortalecida, renovada, mas era uma fé coletiva, todos num só pensamento, todos num só propósito, todos num só objetivo, porque a igreja tem que se unir para que o objetivo do Senhor se concretize. Era isso que ele estava ensinando. A fé individualmente seria uma consequência daquilo que eles estavam fazendo o quê? Em unidade. Se eles não tivessem em unidade, a fé individual também não seria edificada. Mas ele exorta para que eles tivessem esse mesmo pensamento, para que a fé verdadeira, a fé comum, a verdade do Evangelho, ela fosse abençoada e fosse crescida, para que eles resistissem ao quê? Nas lutas e a batalha. Olha o termo que está aí, a unidade cristã na luta, porque ele sabia que eles iriam passar a luta, e seria primordial, irmãos, eles estarem em unidade. Então, nos dias que nós estamos vivenciando, última hora, nós não sabemos ainda o que irá acontecer conosco, mas Deus sabe. Então, vivermos em unidade, vivermos na unidade do corpo de Cristo, será primordial para nós prevalecermos, para nós avançarmos, para nós continuarmos firme de pé diante das oposições, diante das dificuldades, porque o nosso Senhor, o Cristo Jesus, o cabeça da igreja, Ele vive e Ele está aqui hoje no nosso meio, escolheu a cada um de nós para estarmos aqui, para sermos abençoados nesses dias pela palavra dEle, porque foi assim também, irmãos, que aquela igreja recebeu a palavra do apóstolo Paulo, e eu creio que algo aconteceu ali, e algo irá acontecer na nossa vida, irmão, algo do Senhor, algo diferente, que vai nos ajudar, que vai nos fortalecer, que vai nos ajudar nas nossas lutas e batalhas, porque se nós andarmos fora do corpo, nós não vamos conseguir prevalecer.
E o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui nesse retiro, unido o quê? No corpo. Porque não fomos nós que escolhemos, foi o Senhor que nos escolheu a cada um de nós para estarmos aqui, para sermos abençoados, para sermos edificados, para sermos fortalecidos nele. Mas agora, irmãos, eu quero trazer também, antes de trazer alguns benefícios dessa unidade, nós veremos o apóstolo Paulo, quando ele continua aí no versículo 28, ele fala, diante desse propósito, que se sentia intimidado pelo adversário. Por que ele fala isso? Porque eles estavam em unidade, o adversário não teria condições de intimidá-lo, porque eles estavam unidos, e o adversário não teria oportunidade, irmão. Porque mesmo assim, mesmo diante de situações, quando ele fala, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto é da parte de Deus. Por que o apóstolo Paulo fala isso, irmão? Porque assim como ele falou que ele passou lutas, provações e batalhas, ele sabia que aqueles irmãos também passariam por isso. Para os adversários, essas lutas e batalhas, assim como para o nosso adversário, é sinal o quê? De perdição, de derrota. Mas para nós, irmão, é sinal de salvação. Sabe por quê? Porque Deus, ele é soberano sobre tudo, sobre as nossas lutas, sobre as nossas vitórias. Como Paulo fala aqui, ele não acrescentou em nós, naquela igreja, somente a fé, mas também as batalhas e lutas que vêm sobre a nossa vida. É com a permissão dele, é para que o nome dele seja glorificado. Então, está passando por lutas e batalha, glorifique o nome do Senhor, porque o Senhor é soberano e tem o controle de todas as coisas. Então ele dá essa instrução, porque ele sabia que essa igreja iria passar o quê? Por lutas e batalhas. Então ele fala, no versículo 29, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo, que continuam a ter. Então, tudo aquilo que ele passou, ele sabia que aqueles irmãos passariam, e Deus iria capacitar eles para passar por isso. E Deus, irmãos, está nos capacitando nessa noite a passar por algumas situações, se nós permanecermos nessa unidade. Então não esmoreça, não desanime, não olhe para a dificuldade. Às vezes muitos de nós pensam em desistir, mas o nosso Redentor, ele vive, e ele está conosco, como ele prometeu. Jesus falou, eu estarei convosco hoje, não, amanhã somente? Não, até a consumação dos séculos. E aí agora eu quero falar alguns benefícios dessa unidade. Se nós permanecermos nessa unidade, quais são os benefícios que o Senhor pode nos conceder se nós permanecermos firmes nessa unidade? É que se nós permanecermos em unidade, ela não é afetada ou influenciada pela diferença de opiniões e interesses pessoais. Então, se o corpo estiver unido, se nós estivermos unidos, nada irá influenciar ou afetar as diferenças e opiniões de interesses pessoais. Lembram lá de Atos, no capítulo 4, não precisa abrir, versículo 32, diz o quê? Da multidão dos que creram, daqueles que creram na palavra de Deus, diz que era um só coração, uma só alma, e nada do que cada um deles possuía era deles propriamente, porque eles estavam coração, irmão, no coração estava unido, a alma deles estava unida, então tudo que eles tinham individualmente era repartilhado em comum. Por quê? Porque havia unidade naqueles irmãos, havia unidade naquele corpo. E dentro dessa unidade, a unidade espiritual ela é essencial, pois sem ela a igreja não sobrevive. E o que aconteceu com aqueles irmãos? Aqueles irmãos que estavam unidos, por que eles estavam unidos daquela forma?
Porque eles tinham acabado de receber o Espírito Santo de Deus, irmão. Então, eles estavam cheios do Espírito Santo. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, é Ele que irá nos guiar, é Ele que irá nos orientar a andar em unidade. É o Espírito Santo que vai nos ajudar a andar nessa unidade. Por isso a importância de buscarmos ser cheio do Espírito Santo. Por isso a importância a qual o Senhor deu a direção ao pastor Ronaldo para buscarmos o Espírito Santo, porque é Ele que vai guiar a nossa vida, não são os nossos pensamentos, não só os nossos interesses pessoais, mas é o Espírito Santo de Deus que vai nos guiar, irmão. Quando nós andamos em unidade, o Espírito Santo nos guia por caminhos agradáveis, por caminhos a qual, às vezes, nem sentiremos falta das nossas necessidades, a qual nós buscamos, porque o Espírito Santo, ele nos conduz a caminhos, talvez inimagináveis aos nossos olhos, porque Ele é o nosso Deus e Ele tem cuidado de nós. Então a unidade espiritual, ela é essencial para os nossos dias que nós estamos vivendo. Sem a unidade, nós ficamos fracos, irmão. Nós retardamos, nós desanimamos. Segundo o ensinamento aí, benefício da unidade que nós podemos trazer para a nossa vida nessa noite. A unidade, ela traz ânimo e brechas são fechadas. Vamos abrir lá rapidamente em Neemias. Neemias, capítulo 4. Neemias, capítulo 4, versículo 6. Que fala quando Neemias voltou para a reconstrução das muralhas de Jerusalém. No versículo 6 somente. Diz assim a palavra do Senhor: assim reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Olha bem, eles estavam unidos na construção da muralha, num só objetivo. E o que isso ocasionou? Ânimo, ou seja, eles receberam um ânimo para concluir aquele propósito, aquele objetivo. Mas por quê? Receberam ânimo por si só? Não, irmão, mas porque eles estavam unidos no propósito do Senhor. Isso que trouxe ânimo para eles. Então, se nós estivermos unidos no propósito do Senhor, o Senhor trará ânimo para a nossa vida, mesmo diante de uma situação improvável, mesmo diante de situações, porque eles estavam vivendo o quê? Há algum conforto? Não, porque diz a palavra que os inimigos se levantaram contra eles, para trazer o quê? Desânimo, mas aquela unidade fortaleceu eles, pelo contrário, eles ficaram animados. E outra coisa que aconteceu, continuando aí, diz assim: mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os adoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém iam adiante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram muito irados. Olha só o que aquela unidade trouxe, porque eles terminaram essa obra da reconstrução do muro até a metade, e isso fez o quê? Com que as brechas fossem fechadas. E aí o inimigo não tinha vez, não tinha oportunidade para atacar eles, porque não havia mais brecha no muro, elas estavam fechadas. Então a unidade fecha brechas na nossa vida. A unidade fecha brechas na nossa casa, a unidade fecha brechas aonde nós estivermos, as brechas são fechadas por causa da unidade, irmãos. Então, olha a importância de vivermos unidos, olha a importância de vivermos como corpo de Cristo, porque algo do Senhor acontece na nossa vida, mas nós temos que crer, irmão, nós temos que ter essa convicção, nós não podemos duvidar, nós temos que avançar como esse povo, porque mesmo diante da oposição dos inimigos, eles continuaram, fizeram a oração anteriormente, fala que eles fizeram a oração e continuaram.
E isso trouxe o quê? Ânimo para eles. Então, seja animado hoje pela unidade do Senhor. Saia daqui animado pela unidade do Senhor. Mesmo que você talvez estivesse pensando ou desanimado em desistir, mas o Senhor, diante dessa unidade, está trazendo um ânimo novo para a nossa vida. E é isso que Ele quer fazer na nossa vida, irmão. E terceiro ensinamento aí, sobre os benefícios da unidade. Está aí no Salmo 133, o Salmo que é conhecido por todos nós, né? Já foi pregado várias vezes, nós já ouvimos várias vezes, que fala o quê? Da excelência da união. Salmo 133, olha o que diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Glória ao nome do Senhor. Quer ser abençoado pelo Senhor? Aqui está a excelência da unidade. Quer ser abençoado? Viva em unidade. Olha só a palavra do Senhor se cumprindo na nossa vida. Então, se nós vivermos essa unidade, a qual a palavra está nos ensinando, as bênçãos do Senhor, irmão, serão derramadas sobre a nossa vida. As bênçãos que Ele quer derramar, que Ele estiver para liberar para a nossa vida, serão derramadas, serão liberadas, porque o Senhor está conosco, o Senhor está no meio daqueles que vivem em unidade. Sabe por quê? Ele é o cabeça, Ele é o principal, Ele é o cabeça da igreja, e é Ele que conduz a igreja, irmão. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso, nessa noite, pela palavra do Senhor, por aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. O Senhor tem muito mais, irmãos, mas não dê ouvidos ao inimigo, o inimigo que quer trazer desunião, mas o Senhor da unidade está aqui nessa noite, e Ele está nos abençoando com a palavra dEle, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Põe a mão no seu coração, para que o nosso coração seja guardado de todo espírito de desunião, para que o nosso coração seja guardado de toda a intenção do inimigo. Senhor, nós te agradecemos, Pai, nessa noite, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós estamos vivendo, Senhor, a última hora, Senhor. Senhor, e a tua igreja precisa viver em unidade, Senhor, para superar, para prevalecer, para conseguir, Senhor, Pai, não desanimar diante das lutas, diante das batalhas, diante das provações, Senhor. Por isso te pedimos, guarda o nosso coração, Senhor, guarda a nossa mente, Senhor. Senhor, livra-nos de todo o ataque do inimigo, livra-nos que traz desunião, que traz contenda, que traz desavença, que traz desobediência, insubordinação. Senhor, Tu és o Deus da unidade, e nós cremos que o Senhor, mais uma vez, pela Tua infinita misericórdia, está nos abençoando nessa noite, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, porque, Senhor, sabemos, como lemos na Tua palavra, há benefícios para aqueles que vivem em unidade. As bênçãos do Senhor são derramadas, recebemos um ânimo novo, brechas são fechadas, Senhor. Senhor, porque o Senhor nos chamou uma igreja para viver unida, Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque reconhecemos que não somos merecedores, Senhor, mas diante, Senhor, desses dias difíceis, diante dessa última hora que nós estamos vivendo, o Senhor tem tido misericórdia da nossa vida, o Senhor tem derramado graça sobre a nossa vida, Senhor.
Senhor, porque reconhecemos que não somos merecedores, mas o Senhor quer nos livrar, o Senhor quer nos abençoar, o Senhor quer nos ajudar a chegar até o final da caminhada, Senhor, e essa unidade será a providencial, Senhor, e muito importante para que venhamos a continuar, Senhor. Senhor, a Ti toda a honra, a Ti toda a glória e todo louvor é o que te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Que você crê, diga amém e aplauda ao Senhor, irmão.